Oi, você sabe o que é medidas de tendência central? Não sabe? Esqueceu? Calma lá que eu te explico, cara. Medida de tendência central. Isso é um nome meio incomum para muitas pessoas, mas que aborda uns temas que a maioria já escutou em alguns momentos assim, da aprendizado básico da matemática. A gente também pode chamar eles de medidas de centralidade ou medida de posição. E o que elas são? Elas são os números que melhor representam um conjunto de dados. E nisso, a gente tem três deles, que são as principais medidas para a gente trabalhar esses conjuntos: a moda, a média e a mediana. Quando eu estiver tratando de moda, você pensa no quê? O que está na moda? O que voltou para a moda? É aquela coisa que, pô, todo mundo está voltando a usar, todo mundo está voltando a falar, todo mundo está... Sim, é uma coisa que a maioria das pessoas está fazendo, ou está incluso no meio social que você vive. E a moda, na matemática, ela vai no mesmo sentido. É aquilo que é mais frequente, que é mais recorrente. A gente pode colocar também, de uma forma simples, que é aquilo que mais se repete. O que mais se repete no seu conjunto, aquele dado X que mais se repete quando você está trabalhando num conjunto, é o que se torna a sua moda. A gente tem uma letra que é usada para representar a moda, que é um M, mas ele é um M assim, ó. Um M maiorzinho com um O bem pequenininho, para simbolizar a moda, de moda, entendeu? Vou te dar o contexto seguinte para trabalhar o contexto da moda. Você está falando da moda, que eu falei que é o mais se repete, é aquilo mais recorrente, a gente tem que ter um parâmetro de comparação. Nesse contexto vai ser o seguinte: houve numa sala, uma escola, uma prova e foi abordada quais foram as notas dos alunos. E colocou em cada nota, sendo não tendo números quebrados, por exemplo, 2,5, apenas 2, 3, 4, quantas pessoas conseguiram essa nota? E aí eu coloco aqui os pontos, 0 até 10. E a quantidade de pessoas que teve cada pontuação. Nenhuma delas zerou, nenhuma delas tirou 1, uma delas tirou 2. 3 pessoas 3, uma pessoa tirou 4, 3 pessoas gabaritaram a prova, e você entendeu. O que eu quero que você perceba? Se a gente está tratando de moda, o que é aquilo que mais se repete aqui? Você vai ter que pensar na nota que a maior parte das pessoas tirou. A nota que foi mais comum, a nota que foi a moda. E aqui, se você for perceber, a nota que mais foi a moda aqui, ó, foi o 6, ó, que foram 9 pessoas. Não teve nenhuma outra que teve essa quantidade. Chegou perto o 7 e o 5, com 7 e 8, né? Pessoas tirando essa nota. Mas o 6 foi a maior. Então, nesse meu conjunto, o que eu posso dizer sobre a moda, esse MOzinho aqui, que é igual a 6? Tá, beleza. Você entendeu isso? Agora, vamos supor que uma dessas pessoas que tirou 6, vamos supor agora, tá? Essa pessoa, infelizmente, ela teve um problema que invalidou a nota dela. E ela vai ter que fazer a prova outro dia. Ou seja, ela perdeu a nota 6. Agora só tem 8 pessoas que tem essa nota. Não são mais 9. Aí eu te digo, qual é a moda desse conjunto? Tá, tem 8 pessoas aqui, 8 pessoas aqui, você vai me falar. Então a moda é 6 e 7. Tudo bem, você tá certo. Nesse contexto, quando a gente está tratando de moda, quando tiver um valor que ele é igual em outros parâmetros, por exemplo, em outro grupo, você teve a mesma quantidade de nota 6 e a mesma quantidade de nota 7, aí os dois são a moda. A moda ela pode ser várias, não precisa ser só uma. Pode ser 3 valores, 5 valores, 10 valores que são a moda. Nesse contexto aqui, a gente vai chamar esse conjunto de bimodal. Bimodal por quê? Tem duas modas. Se fossem 3, por exemplo, uma pessoa aqui, ó, dessas aqui tirou 5, mais uma pessoa tirou 5, ficou 8, 8, 8. Trimodal. Se for 4 ou mais, vira plurimodal. E se você tiver um conjunto onde todo mundo tirou a mesma nota, o que é muito provável, todo mundo tem a mesma quantidade de pontos na nota da prova, ela não seria plurimodal, seria amodal. Por quê? Se você não tem uma nota maior que a outra, não tem como comparar, então você não pode dizer que ela tem uma moda. Ela não tem algo que se destaca no meio. Então ela seria amodal. Agora que você entendeu essa parte, vamos para a média, que é um pouco mais legal de se abordar. Vamos lá, por que eu falei que a média é mais legal de se trabalhar? Porque a média, ela o que eu posso dizer? Ela é uma coisa mais elementar das medidas de centralidade, porque ela é quase que um ponto de equilíbrio entre os dados que você tem. Ela é a mais usada para dado estatístico
ou qualquer outro trabalho em conjunto, e a gente tem dois tipos de média. Sim, dois tipos de média. A média que a gente mais conhece hoje na matemática, que é ensinada no princípio, quando você começa a entender esses conceitos, é a média que a gente chama de média aritmética. A média aritmética, ela é basicamente a média que você soma todos os valores e divide pela quantidade de valores que você observou. Relaxa que eu vou materializar isso para você. Olha o seguinte, a gente tem um símbolo para representar a média aritmética, que é basicamente um x com esse tracinho em cima. Pode ser qualquer outra letra, pode ser A, pode ser P, pode ser K. Esse tracinho em cima significa a média aritmética do conjunto x. Fechou? Se a gente for colocar isso aqui, a gente vai ter que entender que é o seguinte, o x ele é um conjunto que tem n elementos, beleza? Uma quantidade n de elementos. Se você somar o primeiro elemento com o segundo, com o terceiro, até chegar no n e dividir por esse valor n, a quantidade de valores, você chega na média aritmética. Então, como é que ficaria isso aqui, por exemplo? Representado dessa maneira, ó. x1 mais x2, e por assim vai, até chegar em xn, dividido por n. Se nós tivéssemos 10 elementos no conjunto x, você teria que somar o primeiro elemento com o segundo, com o terceiro, até chegar no décimo. Depois você dividia todo o valor por 10. Chegava na média aritmética. Na matemática, a gente tem um símbolo muito interessante, que na verdade foi a primeira vez que eu tive contato com esse símbolo, com essa simbologia para representar essa soma, foi nesse conteúdo relacionado à média. O símbolo em questão é esse aqui, ó. Se você não sabe, esse aqui é o que a gente chama de sigma. Sim, esse cara é o verdadeiro sigma. E como é que ele funciona? Ele é basicamente para representar um somatório. Na matemática, ele representa soma. E é justamente o que a gente tem aqui, somatória de vários elementos. Como é que a gente usa ele? A gente faz basicamente o seguinte, usa o mesmo conjunto n aqui em cima dele, e ele é o somatório de todos os elementos do conjunto x, não é mesmo que eu falei? Então, x, índice. O que é o índice? O índice é basicamente o ponto que você começa a trabalhar dentro do conjunto. Quando a gente está falando de média aritmética, esse índice geralmente tem que ser 1. Por quê? Tem que começar do primeiro elemento indo até o n. Ou seja, ele vai do índice até o n. Isso aqui significa o somatório de elementos do x, começando no índice, que é 1, até o n. Então, mesmo exemplo, se fossem 10 números no conjunto, se fossem 20 números no conjunto, seria do índice, que é 1, o primeiro elemento de x, até o 20º. E se eu colocasse, por exemplo, até o 10º, eu poderia fazer a média dos 10 primeiros nesse conjunto de 20, usando isso aqui. Então, se você sabe que a média é pegar esses números aqui somados e dividir pelo n, então o que você pode dizer? Você pode colocar o sigma dividido pelo n, né? O n aqui, o índice, tal. Tá. O sigma dividido pelo número n. Isso aqui também não é necessário. Relaxa. A parte mais importante que você tem que saber é como que você faz essa média aritmética e você conseguir diferenciar ela da média ponderada. Eu quero bastante da sua atenção agora, porque eu vou explicar que é uma parte que a gente não acaba trabalhando tão cedo e vem a calhar muito porque ela é muito importante para a gente entender diversos exemplos ou questões. E se a gente não souber trabalhar com esse contexto, você vai errar na hora da prova, infelizmente. Um exemplinho para materializar um pouco da média aritmética, para a gente não sair dela sem ter uma visão mais prática do que funciona. Nós temos alguns amigos trabalhando e eles dividem as gorjetas igualmente. Bem resumidamente, eles estão fazendo algum tipo de trabalho, eles ganham uma gorjeta e falam: ó, galera, no final do mês a gente vai juntar tudo que a gente ganhou e vai dividir igualmente para todo mundo. Beleza. Aqui está a quantidade de cada um que ele ganhou. Caduzinho ganhou R$30, Ricardo ganhou 110, André ganhou 70, Daniel fez R$90 e Carlos fez R$50. Quanto que cada um vai ficar? Como que você faz isso? Com média aritmética. Você precisa somar todos os valores. Então vamos colocar 30 mais 110 mais 70 mais 90 mais 50. Beleza. Esses valores aqui, se a gente for somar, dá 350. Tá? Quantos valores aqui que a gente foi observado? 5 valores, né? Nós temos o 30 aqui do Cadu, o 110 do Ricardo, 5 amigos, 5 valores. Dividir tudo por 5. Dá exatamente 70. Então, quanto que cada um vai ficar no final, dividindo os valores igualmente? R$70. Beleza? A média
você trabalha com um valor mais central, como eu te falei antes, um valor mais central dos valores que você está trabalhando. E agora vamos passar para a média ponderada. A média ponderada ela é diferente. Por quê? A média aritmética ela trata todos os valores como iguais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a média ponderada ela vai usar cada informação, vai ter um peso diferente da outra. Ela vai ter um peso específico. Ou seja, você não pode trabalhar ela de forma isolada, senão sua média vai dar diferente da média ponderada que deveria ser. Eu juro que eu tento explicar da melhor forma. Fica confuso, eu sei. Mas quando eu materializar isso aqui, vou fazer a questão, você vai entender legal. Confia em mim. Vamos supor que você está numa feira e você vai comprar melão. E, geralmente, no início da feira, os preços estão um pouco maiores. E conforme vai passando um tempo, algumas horas, eles vão diminuindo o preço, vai diminuindo a quantidade, e eventualmente no final, os preços são menores. E realmente tem uma diferença entre a quantidade de melões que compra no início e compra no final. No início da feira, o preço do melão era R$6. Depois passou para 4 e no final passou para 3. E aqui tem a quantidade de melão que foi comprada quando estava nesse preço. Quando valia 6 foram 24, quando valia 4 foram 30, quando valia 3 foram 16 melões comprados. Aí eu te pergunto, qual é que é a média do preço do melão? Uma pessoa, claro, que não viu meu vídeo, né? Não sabe o que é uma média ponderada. Vai no que ele acha que é uma média, vai de bobo e vai fazer a média desses três aqui. Aí vai somar 6 com 4 com 3. Vai dar 13 e dividir pela quantidade vai dar 3. 13 dividido por 3. Essa é a média? Não é a média. Por quê? A gente tem que entender que não foi comprado um de cada. Senão eu diria, sim, essa seria a média, tá certo. Mas aqui percebe que cada valor de melão tem um peso diferente, porque a quantidade comprada foi diferente. Aqui ela foi a menor de todas, aquela foi a maior de todas. Então por que você vai colocá-las no mesmo nível? Entendeu? É isso que eu quero dizer quando a média ponderada ela trabalha com pesos específicos. Cara, então média ponderada deve ser mais difícil de fazer, né? Não, cara, relaxa, isso aqui é muito fácil, pô. Muito simples. É basicamente pegar o que você tem, multiplicar pelo peso dele. Então, se eu tenho 24 melões comprados em tal momento da feira, a gente sabe que o valor dele era 6, então você vai multiplicar 24 com 6. Vai somar com os outros valores. 30 vezes 4, somado com 16 vezes 3. E basicamente isso que você vai fazer. 6 vezes 24, mais 4 vezes 30, mais 3 vezes 16. E eu divido por quanto agora? Divide por 3, né? Porque são 3 valores. Não são 3. Por quê? Percebe que você tem 3 preços, você tem 3 pesos de cada elemento. Mas quantos elementos você tem na questão? 24 com 30 com 16. Eu não estou tratando de quantidade de melão? Então, exatamente. Você vai ter que somar todos eles, porque aqui você vai estar avaliando a quantidade de gasto para todos eles. Então, você tem que usar todos eles. Então, você vai somar 24 com 30 com 16 para fazer a divisão. 144 mais 120 mais 48. 24 mais 16 dá 40, mais 30 dá 70. Então, você vai dividir tudo por 70 e 312 dividido por 70. O valor da média ponderada do preço, R$ 4,46, fazendo essa divisão aqui. Interessante, né? Coisa de média ponderada, muito legal porque você vai fazer muitos exercícios relacionados a isso. Claro, a média aritmética parece bastante. Ainda tem uma outra média que é a média geométrica, mas é que eu não vou abordar agora porque eu não acho tão relevante agora, não é tão necessário, relaxa. Vai ter um outro vídeo que eu vou aprofundar mais, que tem várias coisas para tratar mediana, boxplot, o Hall, os quartis, os percentes, são coisas assim. Tem muita coisa para tratar sobre isso, então eu não vou fazer só nesse vídeo. Esse vídeo é mais uma introdução bacaninha para você entender, para você ficar ligado para quando fazer sua questão. E vou fazer 2 questões maneiríssimas no final relacionadas a esse conteúdo. Você vai gostar. Mediana, conceito muito simplesinho. Claro, tem umas questões que pode acabar complicando um pouco mais, mas aqui vai ser só mais basicão para você conseguir entender o que ela significa, o que ela faz com seus dados. Ela basicamente vai dividir ao meio a quantidade de dados para lá e para cá. Basicamente isso. Por exemplo, eu te dou um conjunto que é a enumeração de 1 até 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Pergunto, qual é a mediana? A mediana ela vai estar sempre no meio. Então, o que você vai imaginar? Que a mediana aqui é o número 3. Eu vou te falar, você está certo. Percebe que, para cá, se você somar 4 com 5, tem 9. Para cá tem 3. Cara, não precisa dar uma igualdade, não precisa dar uma equivalência. Agora, a quantidade de números para cá e a quantidade de número para cá tem que estar igual. E isso sim. Então, se tem 2 números aqui,
4, 5 também são dois números. Então tá certo, essa é a mediana. E agora, eu vou te dar uma regra para você conseguir pegar a mediana, a posição de um termo que é a mediana, quando um conjunto ele for muito grande. Por exemplo, aqui tem 5 elementos, fácil de achar. Mas, por exemplo, ele fala que tem 113 elementos no conjunto. Qual que é a posição da mediana? Você tem que saber, meu amigo. Então, vou te falar aqui que é basicamente quando o n de elementos do conjunto for ímpar, como é nessa questão aqui, que são 5, você vai fazer o seguinte: n mais 1 sobre 2, você acha a posição do termo da mediana. Então, use isso aqui de exemplo. 5 mais 1, 6. Divide por 2, dá 3. Então, a sua mediana ela vai estar na terceira posição, no terceiro elemento. Primeiro, segundo, terceiro. Coincidentemente, o terceiro elemento é o 3, mas não vai ser sempre assim, só para você entender. Pega, por exemplo, aqui, um conjunto que tem 53 elementos. Ou seja, você vai pegar 53 mais 1 e dividir por 2. 54 dividido por 2 é 27. Então, no 27º termo vai estar a sua mediana. Então, você só precisa saber qual que é o 27º termo. Se você não souber, somente a mediana é o 27º termo do conjunto. Pô, muito simples aqui, né, cara? Assim, tipo, agora, deixa eu te falar. Quando o n ele for par, as coisas vão mudar. O bagulho vai ficar louco. Não, vai ficar não, tá de boa. Quando o n for par, né, tropa? N for par, por exemplo, vou te dar aqui, vou pegar, tipo, os números ímpares, os primeiros números ímpares aí que eu pensar, 1, 3, 5 e 7. Quantos elementos eu tenho aqui? 4 números, ou seja, é par, pô. Você vai fazer o seguinte, cara, vai pegar o n, você vai dividir por 2 e você vai fazer a média aritmética com o próximo número. O que isso quer dizer, meu amigo? Calma, olha. Esse elemento tem esse conjunto tem 4 elementos, 4 números. Você vai fazer o que faz aqui, 4 sobre 2, 2. 2, ou seja, segundo termo. Isso aqui você não acha o número, você acha a posição. É bom lembrar disso. Então, se é o segundo termo, dá aqui 1, 2. É o segundo termo aqui, ó, o 3. Então, a mediana desse conjunto aqui vai ser 3? Negativo, amigo. Então, vai ser 3 e 5? Também não. Olha só o que você vai fazer. Você vai pegar a média aritmética com o próximo número. E depois o 3, não fala que é 4. É o próximo número desse conjunto. Ou seja, o próximo número aqui, ó, é o 5, pô. Então, qual é a média aritmética de 3 e 5? Simples, pô. Você vai somar os 2, 3 mais 5, dividir pela quantidade, que é 2. 3 mais 5, 8. Dividido por 2, dá 4. Mediana igual a 4. Aí você fala, pô, 4 nem tá aqui nesse conjunto. Como que pode a mediana dar 4? Aí que eu vou te falar. A mediana ela não precisa estar inserida dentro do conjunto. Ela, justamente quando o conjunto ele tiver um número par de elementos, a mediana ela não precisa estar contida aqui dentro. Quando for ímpar, com certeza. Dependente do que tiver lá, vai ser sempre o termo do meio. Quando for par, não. Por exemplo, aqui deu 4. Claramente o 4 não está inserido aqui. Mas a mediana, tem que lembrar que essa média com o termo que você achar dividindo o número por 2 com o próximo termo. E é só isso, meu amigo. Vamos fazer umas questõezinhas aqui, duas questõezinhas bacanas, tu vai gostar. São de um nívelzinho mediano ali, um pouquinho mais difícil e tal, mas que vai te colocar num desafio que você vai superar, você vai ver. Bom, essa questãozinha é bem bacana. Te dá o contexto seguinte. Teve uma prova, foi feita com 15 alunos, e depois da prova teve uma nota que foi alterada. E essa nota, ela foi alterada para 7,5. E nessa alteração, já tinha feito uma nota anterior. E quando alterou, a média da turma subiu em 0,1. Qual era a nota antes desse aluno? Antes de ser alterada para 7,5. Letra A, 7,6. B, 7. C, 7,4. D, 6. E, 6,4. Uma coisa que é bom para você prestar atenção. Tipo assim, uma situação em que às vezes até você nem sabe. Tem coisas que você consegue matar direto. Por exemplo, se eu altero uma das notas e a média sobe, isso significa que a nota anterior era menor. Então, quando eu aumentei a nota, a média também aumentou. Se ela tivesse abaixado, é porque a nota anterior era maior que 7,5. Então, uma coisa que você pode fazer é simplesmente tirar a A do jogo. Porque você já vê que ela é maior do que a nota que ele foi alterado. Então, não tem como a média ter aumentado. Dito isso, só mais uma dica para você fazer as questões. Vou explicar agora como é que faz ela. O total
das notas? 15 vezes, por quê? 15 alunos, 0,1. Porque foi a média aumentada. Se não é uma questão em que, por exemplo, a média subiu isso, você vai pegar a média e multiplicar pela quantidade de elementos que você tem. Dessa forma, você encontra a quantidade bruta da nota que subiu. 15 vezes 0,1 dá 1,5. Beleza? Olha só que legal. Se você acha a quantidade bruta que subiu, você consegue encontrar a diferença entre uma das notas. Então, se eu pego a quantidade de elementos e multiplico pela diferença da média, vamos supor que a média baixou 0,2. Você multiplicava por menos 0,2. E você saberia quanto que foi a diferença da nota atual dele para a nota anterior. Então, se aqui o total bruto do que subiu foi 1,5 e a nota dele agora é 7,5, qual que era a nota anterior? Pô, simples. 7,5 menos 1,5, que é 6. E com isso, a gente fica com a resposta letra D. Então, viu uma questão dessa, em que você não tem os valores, você tem ali um valor que foi alterado, e você sabe que a média foi alterada também. Então você faz isso. Pega a média, multiplica pela quantidade de elementos, e você vai saber a diferença entre eles. Então se a média tivesse caído, é porque a nota anterior era maior. Como a média aumentou, a nota anterior era menor. Vamos lá. Questãozinha que caiu no Enem 2020. Eu dou realmente uma resumida, porque se eu coloco o enunciado inteiro, nunca que cabe nesse quadro aqui. Então, presta atenção. Um cara tá montando um time de basquete, vôlei, tanto faz. E o time tem uma média de 1,93 em altura, em H de altura. A meta dele é que o time dele tenha uma média de 1,99. Tem 15 jogadores no time. E o que ele faz? Ele tira os menores do time. Ele tira os 4 menores. Entre eles tinha um de 1,78, 1,82, 1,84 e 1,86. E ele contrata um cara que tem 2 metros e 2 centímetros. Os outros 3, ele quer contratar a partir de uma média. Só que ele quer saber qual é a média de altura que eu preciso para contratar esses outros 3. Porque ele mandou 4 embora, contratou um. Qual que é a média agora que ele precisa para contratar esses 3, para que a meta dele chegue pelo menos 1,99 na altura? Vamos lá. Perceba que você tem 15 jogadores e você tem a média desse time, que é 1,93, você consegue achar o valor bruto da soma de todas as alturas, que é você pegar o número de elementos e multiplicar pela média. Quando você pega o número de elementos e multiplica pela média, você acha o total bruto das alturas, das somas, tá ligado? Dá 28,95. Então temos a soma de todas as alturas dos jogadores. Isso vai te ajudar a fazer a conta. Presta atenção. Ele foi lá e ele mandou embora esses 4 jogadores. Então desse total, o que faz sentido para você na sua cabeça? Tirar a altura de cada um. Beleza, tira a altura de todos eles. 21,65. Tá, e aí tem outra coisa. Ele contratou um cara de 2 e 2. O que você vai fazer? Você vai somar com isso aqui, pô. Porque se você tira dos que foram embora, tem que somar com quem entrou no time. Totalizando aqui, 23,67, a soma de todos, a soma bruta de todos eles. Eu tenho essas informações. O que eu faço com essa informação, meu amigo? Beleza, você já tem, o que você tem até agora? O valor das suas alturas até agora. E olha só, você tem 15 jogadores e a meta dele é chegar em 1,99. Então, para chegar em 1,99, a soma bruta de todas as suas alturas tem que dar, no mínimo, 29,85, pô. 29,85 é a soma de todos eles para a meta do dono do time. E se você tem 23,67, cara, pensa comigo. Você quer chegar em 29,85 e você tem 23,67, então quanto que falta? Só fazer a diferença entre eles dois. Isso aqui vai dar 6,18. Ou seja, estão faltando 6 metros e 18 centímetros para o total bruto chegar nisso. E aí a média vai para 1,99. E faltam 3 jogadores. Os outros 3 são a média. Ou seja, você quer a média dos 3 jogadores. Então como que você faz a média? Você vai dividir pela quantidade de números que você tem. Se você tem 6 metros e 2 centímetros para distribuir entre 3 jogadores para dar a média, quanto cada um vai ficar? Pô, 2,06. Bem simples, meu amigo. Achou a média de cada um. Então, se os 3 forem de 2 metros e 6 centímetros, vai dar certo? Vai. Pode ter um que tenha mais e outro que tenha menos? Também. Não interessa. Só quer saber qual é a média mínima do time chegar nessa altura. E você acha aqui, ó, 2,6. Resposta letra D. Muito simples.
matado e morrido, irmão. Claro, eu concordo que essa questão pode ser um pouco difícil. Eu mesmo tive dificuldade de fazer ela da primeira vez. Você vai precisar fazer conta na mão, com vírgula, com número, vai ter que fazer. Por quê? Cara, você quer o quê? Por Enem de calculadora? Não tem condição para isso. Eu não fiz aqui porque ia demorar muito tempo, então eu já dei logo uma simplificada. Eu já coloquei os valores logo de uma vez, você percebeu? Mas é porque eu preciso que você entenda o quê? O que você precisa fazer. Achar esses totais brutos que eu tô falando o tempo todo, suas frequências, sim, esse tempo todo que eu tô falando, é essencial para você fazer esse tipo de questão. Então é isso aí. Muito obrigado por ter tirado seu tempo para assistir. É um pouquinho de conhecimento. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Para mim, já me ajudou, com certeza. E é isso. Vejo no próximo vídeo. Obrigado.